Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. A volta dos que não foram, né? Aos pouquinhos aí, os youtubers, como eu sempre venho falando aqui, Fábio Azevedo, Wellington Campos, Zé Colmeia, e mais aí, outros mais, vão voltar a falar da 777, porque eles não admitem o erro que eles cometeram, e mesmo falando mal, parecendo que estão falando mal da 777, é mentira. Não querem falar mal, não falam mal, eles não ficam contra a torcida, e depois, no meio da conversa, para quem não acompanha esse monte de lixo, eles soltam nas entrelinhas defesas, né, da 777. Eles defendem a indefensável 777. Estou me referindo aqui ao Wellington Campos. Acabou de soltar um vídeo agora, no qual, nas entrelinhas, e eu vou explicar, ele, como sempre, defende a 777, ficando contra o Vasco, e não fique espantado, não fique pasmo, estarrecido, se daqui a pouquinho, amanhã, depois da manhã, o amigo do Catatal voltar também, para criticar o Vasco e para defender a 777, dizendo isso, aquele outro e aquilo. Bom, nesse vídeo aí do Wellington Campos, que eu acabei de falar, que ele soltou nesse momento aí, tem pouco tempo, ele diz que a juíza mandou mostrar o contrato. O que ele quer dizer com isso? A KPMG, lá em São Paulo, ajuizou uma ação em face da Vasco SAF, para que haja o pagamento de uma dívida, né, em nome da Vasco SAF, com relação aos valores que ela trabalhou, né, e não recebeu aí da 777, Vasco SAF, essas coisas todas, né? Então, lá em São Paulo, a KPMG ajuizou uma ação, e não é que a juíza mandou mostrar o contrato, a juíza apenas negou o segredo de justiça a esse pleito, a esse requerimento, a essa ação judicial, melhor dizendo. São coisas diferentes, né? Não vem aqui manipular o público dizendo que a juíza mandou mostrar. Inclusive, ela nem tem competência para isso, com relação a decidir alguma coisa desse contrato entre Vasco Associativo e 777. Apenas no contrato, no juízo onde ela trabalha, houve uma ação, deve ser uma execução, ainda não tive tempo de ver, vou fazer só amanhã, na qual a juíza não aceitou manter-se aí a confidencialidade do contrato. São coisas totalmente diferentes. Mas onde eu quero chegar aqui, né? O Wellington Campos, aos pouquinhos, como havia falado, começa aqui, volta ou continua a defender a 777, né? A 777 foi fundamental para o Vasco estava numa pindaíba, ia fechar, ia falir, se não fosse a 777, o Vasco quebraria e blá 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 blá. Aí eu pergunto a vocês, cadê as alegações que a gente vem falando aqui ao longo dos tempos sobre folha de pagamento altíssima com jogadores medíocres, e aí ele justifica a 777, o trabalho dela, mesmo com essa folha de pagamento altíssima, com jogadores medíocres, dizendo o seguinte: não, mas a 777 com quem contratou o Verrete, quem contratou o Léo, achando que esses argumentos são fortes para derrubar o mal que a 777 fez ao Vasco, o mal que o Salgado e companhia fizeram ao Vasco, né? Esquecendo-se que a 777 não atacou a dívida, ela continua lá em torno de 700 milhões, apenas houve a amortização de juros. Uma coisa é você chegar, deve 700, pagar juros e abater dos 700, e baixando para 600, para 500, não houve ataque à dívida, ao valor histórico, né? Perdão, ao valor devido, apenas amortizações, né? E ela se apalavrou no contrato a atacar as dívidas, né? Vendendo jogadores, colocando no bolso os dinheiros, né? Se locupletando, fazia o aporte e depois se locupletava com a venda dos jogadores do próprio Vasco. Peck, Marlon Gomes, Pedro Raul, Egnaldo, Andrei, adiantando valores que o Vasco tinha para receber, né? Ela, 777, todo mundo dizendo aí, Wellington Campos, Dieguinho, Mário Coelho, Fábio Azevedo, Wellington Campos, esse pessoal todo aí, atenção vascaínos, que ela era rica, milionária, e ela veio para o Vasco para adiantar valores
para colocar na sua conta. Inclusive pediu empréstimos, né, a Vasco SAF, a 777 pedindo empréstimos a Vasco SAF, né? E segue, e tem mais, né? Vendendo mando de campos, né? Vendendo mandos de campo. Inclusive esse agora que a gente jogou lá, se a gente tivesse lá bem lá no fundão, seria uma outra discussão, né? Mas passou batido aí, o Vasco está longe da zona de rebaixamento, mas houve um mando de campo da 777, inclusive ela vendeu 2 mandos de campo. O outro mando de campo, parece que a diretoria conseguiu colocar para ano que vem, junto à empresa que contém os direitos, né? Que detém, melhor dizendo, os direitos que foram passados aí pelo mando de campo, né? Bom, seguindo aqui, né? Dívidas que a 777 fez, fechando com escritórios para impedir ações, para impedir que ela não conseguisse transformar a Vasco SAF em SAF, o Vasco em Vasco SAF, e depois ela mesma comprar, que a 777 está desde o início, desde o empréstimo Porte, desde o empréstimo Ponte, ela está junto nessa história. Foi ela que agiu junto Salgado na venda do Vasco, né? Deixando dívidas para Vasco SAF pagar, ações aí milionárias que agora caem no colo do Vasco, né? E esses caras defendem essa patifaria. Lembra que a 777, quando perdeu o controle acionário da Vasco SAF, raspou os cofres do Vasco, rapou tudo, né? Não pagou aí dívidas de jogadores, possibilitando transfer bans, né? Assinou contrato com confissões de dívidas que vão aparecer aí aos montes, né? Aos montões, assinadas pelo Lúcio Barbosa, né? Sem dizer, repito aqui, deixando uma folha de pagamento em torno de 700 milhões, com esse monte de jogador medíocre, né? Jogadores adquiridos por valores altíssimos ou com salários altíssimos. E mais, não só valores adquiridos de jogadores, valores por jogadores altíssimos, não só isso, salários altíssimos e o mais, dando premiações milionárias para caso o Vasco não caísse para a segunda divisão, se mantivesse na primeira divisão e blá, blá, blá. Esses caras voltam agora aos pouquinhos a defender a 777, né? E aí por isso que eu chamo esse vídeo aqui de a volta dos que não foram. E para você que não lembra aí, não me acompanha há bastante tempo, como esse Wellington Campos não sabe o que é Vasco, não sabe o que é o time do povo, não sabe que é um time que tem a torcida pobre, subúrbio, Barreira. Eu lembro que lá, quando o Vasco perdeu o mando de campo, ficou aí 2 meses sem poder jogar em São Januário, sem mexer ali a economia da Barreira e adjacências. Ele disse que estava preocupado, que aquele povo ali estava sem ter como pagar colégio e plano de saúde para os filhos, sendo que lá na Barreira, ali ao redor, a maioria do povão aí vascaíno usava, né, os jogos do Vasco, aquele comércio ali das adjacências, na Barreira, para ganhar um pão de cada dia, né, para poder pagar lá um local onde mora, para poder comer. E esse cara, fora da realidade, falava que estava preocupado com o pessoal da Barreira, porque como é que eles iriam pagar plano de saúde plano de saúde deu um branco agora. Ele falava, como é que o povo da Barreira vai conseguir pagar plano de saúde e pagar mensalidade escolar? Um absurdo, né? Sem esquecer do nosso amigo do Catatal, que falava em cidade do Vasco, né? Cidade do Vasco, não sei o quê, para os nababescos, para os abastados, lá em Miguel Pereira, sendo que o nosso torcedor é o verdadeiro clube do povo. O Vasco é um time pobre, torcida pobre, e esses caras usando o Vasco aí para oferir tudo de errado e não trazer a essência do Vasco para os torcedores realmente vascaínos. Se gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar para o YouTube que você quer receber as notificações de quando os meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.